Olá, gente, tudo bem? Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de cada um de nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para deixar mais uma mensagem, Uma mensagem de fé para o seu coração. Uma mensagem de salvação. Uma mensagem que faça você refletir sobre a sua vida, a sua comunhão com Deus. Porque enquanto nós ainda estivermos neste mundo, cada um de nós ainda temos esperança. Você tem esperança. Mas é claro que nossa estadia aqui neste mundo é por um tempo determinado. E por mais que as pessoas busquem, elas procurem alongar os seus dias, os seus anos de vida, uns mais, outros menos, mas a verdade é que todos nós temos já determinado um dia de partida. E a grande questão é, para onde nós vamos quando sairmos daqui? Porque cada um de nós, nós temos esse corpo criado por Deus, e neste corpo existe uma alma, que é a nossa vida. E existe um espírito que faz com que nós venhamos desfrutar desta vida. E um dia, esse espírito de vida, esse fôlego de vida que nós temos, ele será tomado de volta. Foi Deus que nos deu. Você lembra que quando ele criou Adão, ele soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida, que fez com que Adão levantasse e passasse a ser alma vivente. Então, o fôlego de vida é que faz com que a nossa alma e o nosso corpo ele possa viver. Só que esse corpo nosso, esse corpo mortal, ele tem prazo de validade. O espírito, a Bíblia fala que o fôlego de vida voltará para Deus. Foi Deus que deu. Ele vai pegar de volta. E a nossa alma, que é a responsável pelos nossos sentimentos, pelo aquilo que nós sentimos, ela é eterna. E a questão é, a alma ela é tudo que somos. Tudo. Entende? Independente do corpo, independente de qualquer coisa, da roupa que você veste, independente da classe social a qual você faz parte, a sua alma é a sua personalidade. A minha alma é a minha personalidade. E essa alma eterna, ela poderá vir a passar essa eternidade em um novo céu, em uma nova terra, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como pode passar por toda a eternidade, junto com Satanás e todos os demônios, no lago que arde com fogo e enxofre. Entende? Então, onde que a nossa alma vai passar essa eternidade? Sou eu que vou decidir onde a minha alma vai passar. É você que vai escolher onde a sua alma vai passar. E esse é o motivo de nós gravarmos essas mensagens que vão ficar por aí. No dia que eu me for, no dia que Deus me chamar, a minha família, ela vai ficar aí. E você vai poder pensar, refletir. O nosso propósito não é promover o nome de uma igreja física, por isso que o nome do canal é Igreja de Cristo, porque é no sentido espiritual. Não é promover a gente, mas promover, quem sabe, um encontro verdadeiro entre você e Deus. Tá bom? Então nós vamos dar continuidade a uma mensagem daqui a pouco, falando sobre a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo e o pecador. Gravamos a primeira, essa é a segunda. Mas vamos ouvir um hino. Esse hino, ele marcou a minha conversão, sabe?
quando eu tinha meus 14 anos de idade, esse hino ele marcou a minha conversão. Quando eu ainda não era convertido. Quando eu tive a minha primeira experiência com o Senhor Jesus. Preste atenção nessa letra. E a qual, sem hesitar, eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos, como na primeira vez. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou a teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para teu querer em mim realizar. Eu livre estou a teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Sabe, trechos dessa canção marcaram a minha vida, porque no começo já diz assim, olha, tantas coisas eu tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem-querer. E é exatamente assim que é a vida da gente sem Jesus. É por isso que lá em Romanos, o Espírito Santo nos ensina o seguinte: o pecado,
é a concupiscência da carne, é o desejo da carne. Muitas vezes nós seguimos o curso do pecado, e isso eu digo na maioria das vezes, achando que estamos seguindo por um caminho bom. Mas na verdade, quando nós procuramos apenas nos satisfazer a nós mesmos, esse caminho é que nos leva a pecar. Entende? Porque a gente só procura o nosso próprio bem-querer. E aí a gente esquece. Né? Esquece de quê, pastor? Esquece que muitas vezes esse nosso conforto carnal, ele nos leva a relaxar espiritualmente. Entende? Por isso que a Bíblia também ensina que a carne, ela luta contra o espírito luta contra a carne. Porque quando, entenda, não é que Deus ele queira que nós venhamos ser relaxados fisicamente. Não é que Deus ele queira que a gente não venha cuidar do nosso corpo, da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos bens, da nossa saúde. Não, negativo. Até porque nós somos templos do Espírito Santo. Ele quer que nós venhamos nos cuidar. Porém, Deus ele quer que nós venhamos nos cuidar para Ele, não para nós. Entende? Você consegue entender isso? Como assim, pastor? Não consigo entender. Cuidar da gente para Deus e não para nós? Sim. Colocando Deus em primeiro lugar em tudo que nós somos, em tudo que nós fazemos. Procurando agradar a Ele, não necessariamente a nós. E quando nós fazemos isto, quando nós procuramos agradar a Deus, e isso porque eu quero, é que nem outra parte dessa música diz assim, hoje eu estou livre, hoje eu sou livre, né? Jesus me libertou. Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. E sendo livre, eu escolho servir a Deus. Servir a Deus na igreja, como pastor, como obreiro, como membro? Não, servir a Deus em todos os lugares. Servir a Deus no meu pensamento, servir a Deus com os meus olhos, servir a Deus com as minhas pernas, com os meus ouvidos, servir a Deus em tudo que eu sou. E eu faço isso espontaneamente, porque eu me alegro em servir a Deus. Entende o que eu estou falando agora? A pessoa ela se alegra em servir a Deus. Ela faz as coisas não é para agradar a si mesma, não é para agradar aos outros. Ela faz para agradar a Deus. É por isso que o Senhor Jesus uma vez ele ensinou para a gente assim, olha, o que a tua mão direita fizer, a esquerda não tem que saber. Porque tem pessoas que até fazem coisas boas, digamos assim, mas elas fazem para se promover diante dos outros. Às vezes até para angariar fundos. Como é que a gente fala? Recursos. E levarem uma vida confortável, né? Ou seja, eu faço isso aqui, ajudo ali, mas eu vou ter algo em troca, né? Eu vou ter um retorno. E aqueles que fazem para Deus, eles não esperam retorno do mundo. Eles sabem que a recompensa deles virá de Deus. Entende? Eles fazem para servir a Deus, para agradar a Deus. E isso, quando nós aprendemos a fazer isso, é claro que isso não vai agradar todo mundo. Porque muitos esperam que você, como é que eu posso dizer para você? Que você tenha, né, um crescimento, digamos, para o mundo. Porque se eu crescer para o mundo, digamos assim, se eu crescer aos olhos do mundo,
tem gente que vai chegar perto de mim para se aproveitar desse crescimento. É sempre assim. A pessoa ela não tem nada. Ela não tem muita gente perto dela, só tem quem ama mesmo. Mas quando ela passa a ter bens, ela passa a ter recursos, ela passa a ter uma vida mais confortável, pode ver que muitos vêm se abrigar debaixo da sombra dela. Muitos tiram proveito disso. Entende? E quando nós somos de Deus, o que a gente procura? O abrigo do mundo. A gente procura se abrigar embaixo da sombra dos outros? Não. Nós procuramos nos abrigar embaixo da sombra do Altíssimo. Nós procuramos nos abrigar na presença de Deus. E aí o que a gente faz? A gente procura levar o máximo de pessoas para esse abrigo, para o esconderijo do Altíssimo. Entende? A nossa visão está em Deus, está no Senhor Jesus. E isso as pessoas não querem. Elas não estão pensando no porvir. As pessoas, na sua grande maioria, não estão pensando no depois que sair desse mundo. Estão pensando no agora. Elas querem desfrutar do hoje. Esquecem que o amanhã pode não existir para ela. E a pessoa de Deus, ela vive o hoje para Deus, sabendo que amanhã ela pode estar junto com o Altíssimo. Compreende o que eu estou falando? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero falar para você do que aconteceu com Adão e Eva, né? Já que a gente está falando da relação da igreja de Cristo com o pecador, eu quero mostrar para você aqui rapidamente, falar um pouquinho do primeiro pecado. Do primeiro pecado que entrou por Adão. Deus criou o homem e a mulher puros, perfeitos. Não havia doenças, fome, miséria, riqueza. Não havia essas conotações, digamos assim. Não fazia parte do vocábulo deles. Deus criou o mundo, tudo que existe no mundo, colocou o homem e a mulher no mundo e disse: cuide do mundo. Eu fiz para vocês. Fiz vocês para eles. Essa é a natureza de Deus, que Deus criou. A natureza para cuidar do homem, cuidar da gente, e nós para cuidarmos da natureza, de tudo. E Deus deu algumas orientações. Você pode ver, por exemplo, aqui no capítulo 2, versículo 16, onde diz assim: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi a ordem que Deus deu. Pastor, uma ordem? Mas o senhor não acabou de dizer que a gente é livre para escolher, para decidir? Sim, somos livres. Adão era livre. Quando a Bíblia fala que Deus deu uma ordem, foi a ordem de um pai para o seu filho: meu filho, não brinque com fogo, senão você vai se queimar. Mas você percebe que Deus deixou a árvore do conhecimento ali. Você veja que Deus não disse para Adão e Eva não comer da árvore da vida. Porque até então o propósito de Deus era que nós vivêssemos por muito tempo. Você vê que na Bíblia Matusalém viveu mais de 900 anos. Entende? Porque era resultado da árvore da vida. Mas a do conhecimento, Deus disse: não coma. Mas deixou ali. Porque o comer ou não comer
Era o homem que ia decidir. Era a pessoa. Deus fala pra gente, lembra da mensagem que a gente falou na primeira, a igreja de Cristo o pecador? O que o Senhor Jesus falou para aquele homem paralítico? Não peques mais. É uma ordem. Mas ele é livre. Deus falou para mim, Deus fala para você, não peque mais. Não faça. Né? A gente vai falar de forma pormenorizada mais na frente, de cada um detalhe desse. Mas agora eu quero que você entenda o seguinte: Deus colocou a árvore ali e disse: não coma. Poxa, tem tudo isso aqui, você pode comer, mas isso aqui não faça. Muito bem. Aí, no capítulo 3, Satanás se aproximou da mulher e disse assim: é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Você veja que o diabo ele foi sutil. Você vê que ele pegou a mesma palavra que Deus deu, só que mudou ela sutilmente. Você vê que Deus falou: comerás de todas as árvores. E Satanás chegou. Deus disse: não comerás de todas as árvores. Olha só a sutileza, olha só a maneira que o diabo ele consegue se aproximar da pessoa. Deus falou: comerás de todas, menos dessa. E o diabo chega e diz assim: Deus falou para você não comer de tudo, apenas algumas? Olha só como muda a linguagem. Parece a mesma coisa, mas tem uma diferença enorme. E essa diferença que existe, entre o linguajar de Deus e o linguajar de Satanás, do diabo, é uma linha tênue. Essa linha tênue, ela tem um único propósito: causar dúvida no seu coração, no nosso coração. Confundir, né? Confundir a mente da pessoa. Será que é Deus? Será que não? Entende? Porque parece que estão falando a mesma coisa, mas não estão falando a mesma coisa. Foi por isso que a mulher, ela respondeu assim. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então ali, a mulher, veja só como que é a sutileza do diabo. Ele criou uma brecha, envolveu a mulher, e a mulher, o ser humano, o homem, que deveria se envolver com Deus, aqui, por causa dessa dúvida que o diabo criou, deixou de dar ouvidos a Deus e passou a conversar com o diabo. Porque enquanto eu converso com Deus, eu não tenho tempo para dar ouvidos ao diabo. Começou a se distrair. Começou a se distrair. Com o diabo. E foi quando o diabo ele começou a tentar. Porque se o diabo ele pega a tua atenção, a primeira coisa que o diabo ele quer é pegar a sua atenção. Por isso que você vê que em toda parte do mundo, em festas, em drogas, no comércio, nas igrejas do mundo, você vê que as pessoas tentam te pegar pelos olhos. Elas te seduzem primeiro. Te seduziu, eles começam a te tentar. A tentar você. Porque nós somos humanos. Eu sou humano. E se eu começar a me envolver com as coisas do mundo, eu vou ser tentado. E quando eu sou tentado, para mim pecar, eu passo. Por isso que lá em Tessalonicenses, a palavra de Deus, ela diz: fuja da aparência do mal. Entende? Você tem que se afastar. Porque se eu não fugir, eu sou de Deus, eu sou santo, eu não sei o quê. Mas se eu não procurar me envolver com as coisas de Deus, eu vou começar a ouvir o diabo, e vou começar a me envolver com as coisas do mundo e vou pecar. Entende? Então, o diabo, ele, pegando a atenção de Eva, ele disse assim: é certo que não morrerás. E começou a mostrar para Eva aquele fruto que Deus já tinha mostrado. Veja bem, Deus já tinha mostrado. O diabo mostrou de outra maneira. Você não vai morrer. E aí foi quando diz aqui no versículo 6: vendo a mulher
porque a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Então o diabo lhe mostrou para ela de um jeito que ela olhou, se agradou, quis. É assim que o pecado entra. Não pense você que o pecado é uma coisa que o diabo mostra o inferno para você. Não. Ele chama atenção, você olha, se agrada e deseja. Desejou, já era. Foi por isso que Jesus falou lá naquele dia: um homem que olha para uma mulher e deseja ela, mesmo que ele não deite com ela, já adulterou com ela. Porque é o desejo. É o desejo que a pessoa tem, porque nós somos humanos. E se nós alimentarmos o nosso lado humano, nós vamos desejar tudo que esse mundo nos oferece para a gente. Tudo. Compreende? E você vê que ela pegou, comeu e já levou para Adão. E Adão comeu. E aí, o que acontece? Quando eles comeram do fruto, você pode ver aqui no capítulo 3, capítulo 3, versículo, se eu não me engano, 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então você vê, comeram ali, os olhos deles se abriram. Aí você fala, mas os olhos estavam fechados. Os olhos deles estavam fechados para o mundo, para o pecado, para o desejo. Se você peca uma vez, se você vive no pecado, aquele pecado ele vai te abrir as portas para muitos outros pecados. Você vai começar a ver um leque de oportunidades para pecar. E eu vou dizer para você, olhe bem para mim. O que não falta neste mundo são oportunidades para você viver longe de Deus. Muitas coisas te seduzem e não deixam você parar e focar teus olhos nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. E quando nós estamos vivendo para Deus, muita gente acha que nós somos, qual é a palavra que eu posso usar? Bitolados. Porque a gente não tem mais aquele desejo de viver como vivíamos outrora. E como muitos vivem. Acham que a gente é muito travado, que a gente é muito... qual é a palavra que eu posso usar? É muito cafona, não é? A gente nós não somos mais do meio. Só que é uma escolha nossa. Eu podia muito bem abrir os meus olhos para as coisas daí fora. Mas eu prefiro fechar meus olhos para as coisas do mundo e ter meus olhos em Deus, nas coisas de Deus. E aí o que acontece? Quando os olhos deles se abriram, a primeira coisa que eles perceberam é que estavam nus. Você consegue entender isso aí? Você consegue compreender o que isso significa? É que eles tinham os olhos puros, como crianças, sem maldade. Hoje em dia, a nudez, seja do homem ou seja a mulher, já é levado para o lado pornográfico. É um objeto de desejo,
de luxúria, de carnalidade. Compreende? Não há mais aquela inocência. Pornografia virou uma coisa às vezes normal. A as pessoas pornografia- ficam mandando vídeo, rindo. Entendeu? Normal. É triste. Coisa. É que nem, por exemplo, a gente vai falar nisso futuramente nos outros vídeos, né? Quando a gente for falar da Igreja de Cristo e as línguas estranhas, né? Você vê que muita gente usada por demônios, por espíritos enganadores, ficam fazendo aquela ladainha, inventando moda, línguas estranhas, né? E muita gente, infelizmente, se ilude com isso. Porque quando o Espírito Santo falou que nós vamos falar em línguas estranhas, em outras línguas, melhor dizendo, significa que a gente vai falar de uma forma que em qualquer lugar do mundo as pessoas vão entender que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ah, pastor, mas a Bíblia fala também que a gente vai falar na língua dos anjos. A língua dos anjos se traduz em uma língua pura, uma linguagem pura, uma linguagem sadia, Discreta. uma linguagem discreta, Você e Deus. uma linguagem santa. Entendeu? Não é aquela ladainha que você vê muitos pastores aí fazendo circo, dizendo que é línguas estranhas. Então eles tinham essa inocência, né? Inocência no olhar. E isso acabou. Por isso que se esconderam. E Deus, procurando por eles, dizia: onde estão? Onde vocês estão? Aí você fala: mas pastor, Deus não vê tudo. Como é que Deus não conseguia enxergar Adão e Eva? Porque Deus não vai olhar para você se você se esconde dele no pecado. Veja bem, Ele não vai conseguir te ver. Não significa que Ele simplesmente vai te abandonar. Adão e Eva viraram as costas para Deus pelo pecado, naquele momento. Mas não foi Deus que virou as costas para ele. E Deus chamou eles. Deus queria eles de volta, como trouxe. Deus quer você. Você pode não perceber, mas Deus, Ele te chama todo o tempo. Deus, Ele fica chamando a senhora, Deus fica chamando o Senhor, Deus fica chamando você. Pastor, bispo, obreiro, obreira, Deus, Ele te chama e você continua escondido dentro do seu pecado. É interessante que quando você fala sobre que os olhos fechados, né? Os olhos, mas eles estavam com os olhos abertos, é um lado espiritual. E por que Deus, num certo momento, procurou eles? Aí eu fiquei pensando, é por isso a importância da gente viver sobre a proteção de Deus. Porque naquele momento eles deixaram de estar na proteção de Deus, Deus não conseguia mais, porque eles pecaram. E detalhe, em cima disso aí, é importante você notar que Deus chamou eles e eles responderam. Não, Senhor, estávamos nus e nos escondemos. Significa o quê? Que mesmo no pecado, você ainda fala com Deus. Sim. Mas enquanto você não sair desse esconderijo, né? Porque para mim entrar no esconderijo do Altíssimo, eu tenho que sair do esconderijo do mundo. Se você parar e olhar, você vai perceber que de repente você vive se escondendo dentro desse mundo que você criou. Dentro desse mundo que você criou, você trouxe Deus para ele. Só que Deus não vai entrar no teu mundo. Exato. Ele vai chamar você para você sair do seu mundo e entrar no reino dele. Aí a pessoa vai estar sob a proteção de Deus. Exatamente. Né? É uma coisa que eu falei uma vez, só para a gente finalizar aqui. Muita gente diz assim, olha, onde eu estiver, você já ouviu muita gente falando assim? Talvez você fale assim, onde eu estiver, o Senhor Jesus vai estar comigo. Errado. Errado. Como assim errado, pastor? O Senhor Jesus foi bem claro quando ele ensinou.
Onde eu estiver, o meu servo estará comigo. Então não sou eu que vou trazer Jesus para o meu mundo. Eu vou sair do meu mundo e vou entrar no reino dele. Por isso que ele falou, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Entende? Então, meu amigo e minha amiga, pense nisso. Pense. Deus, ele criou você para você desfrutar do mundo, mas em comunhão com ele. Imagine se nós aprendêssemos a desfrutar do mundo em comunhão com Deus, esse mundo ele não estaria passando pelo que está passando agora. A gente está destruindo esse planeta e não estamos cuidando dele. Que Deus abençoe. Nós voltamos em breve com mais uma mensagem para o seu coração. Tá bom? Deus abençoe a todos. E lembrando, se você quiser conversar com a gente, é só chamar a gente. Nós vamos estar prontos para ajudar você. Deus abençoe.